E aí, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, olha só, o tema da aula de hoje, né, é Lutero. Olha bem, Martinho Lutero. Hoje mesmo estava trabalhando com os meus alunos esse tema da Reforma Protestante, né? E como que a Reforma Protestante, de certa maneira, joga luz em muitas, né, das coisas que a gente observa nos dias de hoje, né, naquilo que diz respeito à religiosidade. Uma coisa significativa da reforma protestante, de um modo geral, é que ela é, de certa forma, ela é o rompimento, ela é a cisão, ela é a divisão ocorrida no interior da igreja cristã dentro da Europa. No século XI, portanto, lá na Idade Média ainda, já havia ocorrido uma cisão no interior da cristandade, chamado Cisma do Oriente. No Cisma do Oriente, que ocorreu em Constantinopla, nós vamos ter uma separação entre a Igreja Europeia Católica, sob a autoridade do Papa, e a Igreja Ortodoxa, né, localizada no Oriente, sob a autoridade, né, do, vamos dizer assim, né, do patriarca de Constantinopla. Essa foi uma primeira cisão na história do cristianismo. Agora, no século XV, XVI, final do XV, primeiras décadas do século XVI, a gente vai observar uma nova cisão. E uma cisão no coração do cristianismo, ou seja, na Europa. E essa cisão ocorre no interior do antigo Sacro Império Romano-Germânico. Uma outra coisa importante é que essa situação de reforma no interior do Sacro Império Romano-Germânico, né, no qual Martinho Lutero viveu, de certa maneira dificultou e muito a unificação alemã. Como eu até falei com os alunos hoje, e muitos não se atentam para esse fato, a Alemanha se tornou um Estado nacional unificado no final do século XIX. Para ser mais preciso, em 1871, como, de certa maneira, resultado da vitória na Guerra Franco-Prussiana, né? Chamado Segundo Reich alemão, ok? Que é esse que identifica a Alemanha unificada. Pois bem, essas divisões religiosas no interior do Sacro Império, elas dificultaram qualquer projeto de unificação alemã e adiaram isso em pelo menos 3 séculos. Por quê? Porque nós vamos observar conflitos, né, inclusive sangrentos, no interior do Sacro Império, motivados pelas ideias de Lutero e pela fragmentação que a criação da Igreja Luterana significou. Agora, uma coisa sobre Lutero é que ele era um monge agostiniano. É claro que a própria biografia de Martinho Lutero, ela indica uma mudança de direcionamento de vida. Lutero estudou direito, etc., e tinha, de certa maneira, um, um destino traçado pela família e tal. Pois bem, vai acontecer, né, uma situação de, vamos dizer assim, que Lutero se viu ameaçado, né, por uma tempestade, algo nesse sentido, uma forte tempestade que pegou ele no meio do caminho. E em meio à tempestade, ele, numa situação de desespero, ele fez uma promessa a Deus de que se saísse daquela situação vivo, ele dedicaria a sua vida à igreja. E foi isso que ele fez. Então ele se tornou monge
agustiniano. Lembrando, né, que ser monge é ser parte da igreja regular, né? Lembrando que desde os tempos medievais a gente vai observar essa divisão no interior da igreja cristã entre a igreja regular e a igreja secular. A igreja secular vai ser formada pelos padres, pelos bispos, etc. E a igreja regular, né, pelos monges, né, por esses homens aí em monastérios e abadias, vivendo em reclusão, vivendo para o estudo, para o trabalho manual, ou seja, né, uma outra lógica no interior da fé cristã. E o Lutero se tornou monge agustiniano. E além de se tornar monge agustiniano, o próprio Lutero se tornou um grande teólogo. O próprio Lutero se tornou um grande professor na Igreja Católica. Pois bem, tudo seguia bem. Até que em 1510, Martinho Lutero fez uma viagem até a cidade de Roma, na Itália, coração e centro do catolicismo. E o que o Lutero encontrou em Roma contrastava fortemente, né, com valores cristãos, valores de origem do cristianismo. Principalmente a questão da caridade, da pobreza, da humildade, ou seja, tudo o que Lutero não viu em Roma foram esses valores intrínsecos da cristandade. Ou seja, o que a Roma que Lutero encontrou em 1510 é uma Roma, a gente pode fazer até uma metáfora aqui com a passagem em que Cristo entra no templo e observa o comércio que está sendo realizado ali, ou seja, fugindo de todos os princípios. Então, Lutero tem essa percepção também, e essa decepção com a própria igreja. Ou seja, estando em Roma, o que ele observa? Opulência, opressão, manipulação, riqueza. E essa riqueza da igreja, desde os tempos das cruzadas, né, ela tem como fundamentação, aí, como base, né, a venda de relíquias religiosas e também a venda de indulgências. A venda de indulgências, então, causou escândalo no Lutero. O que são as indulgências? Né? É o perdão dos pecados ou, né, um abrandamento das penas que um pecador deveria esperar no pós-morte. Ou seja, esse abrandamento das penas, né, ou mesmo o perdão dos pecados, o Papa Leão X, no sentido de continuar as reformas e ampliação da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X concedeu para aqueles que ajudassem a financiar essa reforma, essa ampliação da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X, contemporâneo de Lutero, e que excomungou Lutero depois, o Papa Leão X concedeu indulgência plena para todos aqueles que contribuíram, né, com o seu rico dinheirinho aí na ampliação e reforma da Basílica de São Pedro. Então essa conjuntura escandalizou o Lutero, que era um grande teólogo. Lutero, e aí vai uma questão interessante, Lutero jamais tinha como objetivo criar uma nova igreja. Lutero desejava, vamos dizer assim, com profundidade, desejava reformar a igreja. E reformar é que nem eu falo às vezes para os alunos, quando você faz uma reforma na sua casa, você faz um reparo. Você observa algo que não está funcionando bem, que não está legal, que precisa ser trocado, modificado, você faz uma reforma. Essa era a ideia do Lutero. Não de desenvolver uma nova igreja, ou de romper relações com Roma. Mas a ideia de Lutero era de corrigir as imperfeições, os erros que a igreja que ele tanto amava
né, corrigir esses erros que ele observou, principalmente aí a questão da venda das indulgências. Pois bem, Lutero então começou a pregar, né, as suas ideias e a vender essa necessidade de uma reforma na igreja, na doutrina, nas práticas, e ele foi se tornando bem sucedido nesse sentido. Começou a atrair a atenção de muitos. Até que vem um marco histórico, que são as 95 teses fixadas, né, na capela lá de Wittenberg. As 95 teses, elas trazem, essencialmente, 95 pontos que Lutero está colocando, está afirmando, né? Ou 95 propostas de modificações, de práticas que a igreja, que ele considera, então, uma igreja verdadeira, uma igreja que tem realmente princípios, né, valores, realmente com fundamentação no cristianismo, na sua origem. Então, Lutero pontua isso, essas 95 teses, para que a igreja então possa ser reformada e possa retornar aos seus princípios de origem. O que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Lutero vai ser convocado para prestar esclarecimentos ao imperador do Sacro Império, o imperador Carlos V. Carlos V era um defensor do catolicismo no Império. E sobre o Sacro Império Romano-Germânico, vamos lembrar que a Alemanha, a Áustria, etc., ali, né, não é um estado unificado. São principados e reinos germânicos, governados cada um deles por um príncipe. E esses príncipes, em reunião, em conselho, formam uma dieta. E nessa dieta eles elegem entre eles um imperador. Esse cargo de imperador do Sacro Império Romano-Germânico não é uma monarquia comum, não é um cargo passado hereditariamente. Então, quando o imperador morre, esse cargo não passa para os seus descendentes. Então, quando o imperador do Sacro Império morre, uma nova dieta é mobilizada para eleger um novo imperador entre os príncipes eleitores. Ou seja, o que a gente tem é uma Alemanha fragmentada. E esse imperador, então, de certa maneira, ele é vamos dizer, ele é o nobre, ele é aquela autoridade que, de alguma forma, responde por todos. E Lutero foi, então, chamado a se explicar, né, ao imperador Carlos V, que era favorável ao catolicismo e, claro, favorável que Lutero se reconciliasse com a igreja, voltasse atrás nas suas propostas e ideias e, claro, pedisse perdão, né, ou assumisse publicamente que estava errado ou algo nesse sentido. Lutero se recusou a voltar atrás e, claro, ele estava sob a mira do papado e do próprio imperador Carlos V. E aí, com a vida sob ameaça, alguns príncipes favoráveis a Lutero, né, e que viam também no luteranismo, nessa nova igreja que estava sendo forçada a ser desenvolvida, eles viram nisso a oportunidade de se livrar da influência de Roma no interior do seu território. Ou seja, e também a oportunidade de, com a nova fé, né, tomar as propriedades e posses da própria Igreja Católica no interior do seu reino. Um desses príncipes, o príncipe Frederick da Saxônia, ele vai realmente abraçar a causa de Lutero e vai protegê-lo. E sob a proteção do príncipe Frederick, o Lutero então vai ter condições de se dedicar a um grande trabalho, né,
que é uma herança da Reforma, que é a tradução, primeiro, do Novo Testamento. Em um ano de trabalho, Lutero traduziu o Novo Testamento do latim para a língua alemã, considerada uma língua vulgar, uma língua popular. E durante mais 13 anos, o Lutero vai trabalhar na tradução também do Velho Testamento. E em uma época, né, em que a imprensa, e o papel era algo barato na Europa nesse período, mas a imprensa vai impulsionar então esse volume de textos, de livros à disposição. E a imprensa não só foi um impulsionador das ideias de Lutero e da própria Reforma, né, ao reproduzir essas Bíblias escritas em línguas vulgares, como o alemão, e também a própria imprensa ela foi importantíssima para a difusão das ideias renascentistas, ok? Lutero é contemporâneo do Renascimento, né? Da fase lá que nós chamamos de Cinquecento, o século XVI, né? Então, a Reforma e a Renascença, de certa maneira, elas são movimentos em comum no sentido de uma transformação das mentalidades dentro da Europa, certo? E a imprensa impulsionou ambos os fenômenos, ok? Então, com a proteção, né, desses príncipes eleitores alemães, de parte deles, Lutero traduziu a Bíblia e tempos depois ele praticamente organizou a sua igreja, né? Inclusive encerrando o celibato, que era uma prática católica. Lutero mesmo se casou com uma antiga freira católica e, além disso, o culto aos santos foi abandonado. A questão da fé, né, da salvação, que sempre permeou a mentalidade do europeu, a salvação agora, para Lutero, algo que ele sempre defendeu, a salvação agora se dá pela fé, unicamente pela fé e não pelas obras. Então, doar dinheiro para a igreja, comprar indulgências, etc., essas obras não são suficientes para se atingir a salvação, e nem mesmo a intervenção, a intermediação de santos, de sacerdotes, de papas, etc., podem conduzir o indivíduo à salvação. O indivíduo pode buscar individualmente a sua salvação por meio do conhecimento bíblico, do estudo, etc. Por isso que hoje essas igrejas, muitas delas são muitas, reformadas, herdeiras do protestantismo, são igrejas onde se valoriza muito a leitura e o estudo da Bíblia. Isso é uma herança também de Martinho Lutero. Muitas guerras, então, muitos conflitos se desenrolaram em função dessa divisão religiosa no interior do Sacro Império. E isso só chegou ao fim com a Paz de Augsburg, assinada em 1555. Nessa Paz de Augsburg foi estabelecido o quê? Que cada príncipe deveria então escolher entre o catolicismo e o luteranismo. Só que tem uma questão. Se você morasse num território, num reino, onde o seu príncipe se declarou então luterano, então você tem que seguir a fé do príncipe, da autoridade. Se você se nega a isso, você então acaba sendo obrigado a abandonar esse lugar e passar a morar em outro lugar. Então, de certa maneira, foi acordado isso. Cada príncipe faz a sua escolha religiosa e a população deve seguir essa escolha. Se porventura o indivíduo ou a família, né, querem se manter contrários à posição oficial do príncipe, eles deveriam então procurar um outro lugar para viver. Certo? E claro também, em comum acordo, esses príncipes então deixam aquela velha prática de tomar as propriedades e posses, principalmente da Igreja Católica. Essa é a paz de Augsburg, que de certa maneira assenta,
né, esses conflitos que marcaram aí o Sacro Império Romano-Germânico, ou Alemanha e tal, né, no século XVI, resultado aí das propostas de Martinho Lutero, né, uma importante figura histórica do mundo moderno. Um abraço.